Vamos nessa, galera. Aconteceu um contratempozinho, mas a gente vai retornar aqui. A gente vai entrar no Insta aí da... Quem vai... A André vai liberar aí os códigos aí, mas vai falar pelo Insta do digníssimo dela, que ocorreu uns probleminhas na conexão. Hoje nós estamos indo para o 26º dia de conexão. Então, no 26º dia, a gente vai falar sobre orfandade e suas consequências. A gente vai falar não, né? A Andrea, ela vai liberar aí os códigos aí, liberar aí os segredos relacionados a esse tema. Então nós vamos iniciar aí agora. A Andrea já está aí, eu vou chamar ela para a gente começar a liberar aí os assuntos. Conectando. Vamos nessa. Aí. Tá me ouvindo? Consegui! Pronto. Teve um contratempozinho, né, André? Mas no final deu tudo certo, né? Você tá conseguindo me escutar Graças direitinho? a Deus. Consigo. Pronto. A André não estava conseguindo entrar no Insta, mas agora já está aí. Fez um pequeno ajuste. É. Entrou no Insta do Digníssimo, não foi, André? Mas Isso, corri lá pedir ajuda pro meu marido. A gente faz o atalho, mas o importante é não desistir e não deixar de passar o conteúdo no qual a gente se comprometeu em passar aqui, né? Eu acho que esse assunto é um assunto legal aí, o assunto que você escolheu, orfandade e suas consequências, entendeu? Então agora a gente vai começar. Você está conseguindo ver a imagem direitinho, André? Ver a minha imagem Sim, eu tudo consigo. direitinho? Tá? Consigo Porque ver perfeitamente. a sua imagem ela tá travando um pouquinho. Eu tô conseguindo te escutar, mas a imagem ela tá ela tá travada. Mas aí Ah, vamos é? fazer, a imagem está travada. Vamos fazer o seguinte, só para a gente fazer uma pequena tentativa novamente. Eu vou dar uma Tá, queda aqui na sua imagem, aí você entra novamente e eu conecto ok. novamente, tá bom? Tudo bem. Pra gente fazer uma tentativa. Só um minutinho. Ok. A gente estava tentando entrar, atrasou um pouquinho, porque a André ela não estava conseguindo conectar a conta dela. Tanto que por isso que ela está entrando aí com a conta até do esposo. Mas no final dá tudo certo. Vamos lá, bora ver agora, fazer uma nova tentativa aí para ver se vai. A Paty tá aí ao vivo, também acompanhando a gente, meu pai. A Tati também. Tatinha, cadê seu pimpolinho? Eu vi lá as fotos lá no Instagram, viu? Tá uma beleza. Tava com o seu digníssimo lá no dia do aniversário dele e a gente almoçou junto, viu, Tati? Manda um abraço aí pra Clebão. Aí, E André, agora? agora ficou show. Agora voltou aí o normal. Então vamos começar, né? Deixa eu te falar, André. Geralmente eu costumo começar bem padrãozinho, né? Eu começo fazendo uma apresentação pessoal, permito que você faça uma apresentação pessoal também, até para que a galera que está nos assistindo aí, o pessoal conhecer um pouquinho da gente, né? E eu acho Claro. isso interessante para a gente passar o conteúdo, porque quando a gente passa o conteúdo, que a gente se permite que as pessoas conheçam a gente permite também que as pessoas se abram um pouquinho e se permitam para realmente receber o que você tem aí para passar para o pessoal, entendeu? Claro, Inicialmente, eu gostaria de te claro. agradecer pela participação, agradecer por se permitir, entendeu? Tá conectando aí com a gente, tá liberando alguns temas. Hoje é o 26º dia, então, assim, a gente já tá caminhando aí, falta o quê? Seria 30 dias, né? Então, faltaria 4 dias para completar um mês, mas acabou acontecendo que pessoas vieram novas, vieram oxigenando aí o projeto e a gente foi aumentando a quantidade de dias, tá bom? Então, assim, Tá bom. Rafael, eu sou Rafael Bacelar, eu tive
me conectei com a Andrea através de um treinamento que a gente foi. Não tive contato direto, não foi ideia. Não tive contato assim É verdade. diretamente lá no IP. Mas dentro Isso. do grupo a gente teve depois a oportunidade de se conectar. E assim, eu criei esse projeto para a gente realmente pegar pessoas aí que estejam disponíveis a ensinar algo, experiências vividas, para tentar ajudar pessoas que estejam nos assistindo. Quando a gente fala de Rafael Essência, da origem em si, Rafael é filho do Criador, primeiramente, né? E aqui na Terra, filho de Denise e Carlos. Tem um irmão também que é 4 anos mais novo que eu, que é o Marcos. E há 10 anos eu formei minha família, que tem uma pequena de 9 anos e um pequenininho de 4 anos. E minha digníssima aqui é Tamires. Tá bom? E quando a gente vai falar profissionalmente falando, o Rafael é uma pessoa que já passou por vários segmentos. Veio de entregador de jornal, trabalhou em loja varejista de calçado, trabalhou um tempo no Banco Bradesco, foi o período que mais passei tempo. Já empreendi, quebrei a cara e atualmente estou na indústria farmacêutica, atuando como representante de medicamento. E amo, assim, network, tem tudo a ver comigo, até porque a minha área é uma área comercial e que realmente tem que gostar de network, não tem por onde correr. Se não gostar de network, de conexão, de relacionamento, não tem como, não suporta o trabalho. E quando a gente vai falar de conhecimento técnico, eu sou formado em administração e formado também em direito. E uma pessoa que, como sempre costumo falar, eu gosto de me intitular um desbravador e um eterno, uma pessoa que busca eterno conhecimento, eterno, vai continuar sempre buscando conhecimento, que eu acho que isso é a fonte de todas as riquezas que a gente pode conquistar nesse mundo, é realmente a gente procurar evoluir, sempre aprender algo um pouquinho a mais. Inclusive, esse projeto do Connect permite que eu aprenda mais, porque além do conhecimento técnico, que é aquele que passa no colégio, na faculdade, essas conexões também elas permitem agregar muita questão de conhecimento. Então essa é a minha apresentação. Vou liberar a Dé para você se apresentar e depois você já pode começar a liberar os assuntos, tá bom? Bom, eu também sou uma filha amada de Deus e também, a exemplo de você, tenho já minha família, 24 anos, sou casada com, como você falou, achei até engraçado, digníssimo. Meu esposo se chama Silvio, tenho 3 filhos, o menorzinho dele é o Pedro, tem 6 anos, o Kevin, ele tem 21, e o Lúcio é o meu mais velho, ele tem 23 anos. Então, assim, também passei por N trabalhos, né? Já fiz de tudo, já fui babá, já fui faxineira, já cuidei de pessoas, e a minha formação atual sou pedagoga, sou pastora, né? Ministro numa igreja, sou serva. Eu acho que o meu maior título é ser serva do Deus Altíssimo. Esse é o que eu mais tenho como precioso. E é um prazer estar aqui. Eu tive bastante dificuldade para conseguir chegar, mas deu tudo certo. E assim, essa sua fala, né, da questão da conexão é muito legal, porque eu aprendi uma frase que foi num treinamento também, onde uma pessoa, ela que estava lá fazendo a apresentação, ela disse assim: ninguém sabe tão pouco que não tenha nada para ensinar, e ninguém sabe muito que não tenha nada para aprender. Então, assim, nós aprendemos com a convivência. E esse é um conhecimento que é o mais rico, né? E ainda quando você lê um livro, né? Alguém escreveu esse livro e alguém despejou ali conhecimento em algum momento, e por isso que outra pessoa pode estar recebendo o mesmo. E Deus, ele se move nas relações. O maior projeto de Jesus foi conectar com gente, né? Então, quando você trabalha com conexão, você está trabalhando num projeto que é de Deus. Então, assim, é um privilégio estar aqui, é um privilégio poder transbordar o pouco que Deus colocou em mim, porque é muito legal o seguinte, para todo mundo, né, que tá aqui assistindo e que vai assistir depois também, que Deus, ele não deu conhecimento majoritário para uma pessoa.
Deus ele colocou uma centelha divina em cada um. Então, cada um de nós tem o divino para poder entregar para o outro. E isso é fabuloso, porque Deus não instituiu ninguém como suprassumo, né? Digamos assim. O único que foi absoluto foi Jesus Cristo. E, apesar de ser tão absoluto, ele se colocou de forma humilde. Então, é um privilégio. Muito obrigada. Com relação ao tema, pode já? Pode sim, Né? Eu não Débora. tenho tanta experiência assim quanto você de live, né? Nada. E fiquei um período também assim sem conseguir acompanhar. E esse tema é um tema que Deus ele me permitiu abordar após o nosso treinamento lá no IP, né? Embora ali pessoas nem sempre se conectaram ali, mas assim, de alguma forma nós estamos conectados, né? Porque eu creio que foi um evento assim, um treinamento para a vida. Não foi um treinamento simplesmente para uma aquisição de conhecimento e que cada um segue a sua vida, porque você transbordou na sua família e eu na minha, e assim sucessivamente, né? Eu acho que, na verdade, a gente não tem proporção do quanto que isso está transbordando na vida de pessoas, né? Você deve ter visto a questão da live. E até na live que foi da Tacinha, né? Deixa eu até falar, que foi muito legal, que foi uma resposta de Deus para mim, de coisas assim muito pessoais, né? E aí depois eu chamei ela no privado e agradeci ela. Então a gente não tem aí assim a proporção de tudo aquilo que pode acontecer através de uma conversa, né? Que é isso. Na verdade, assim, as lives eu acredito que sejam conversas aonde um transborda na vida do outro. Isso Então, aí. entrando no tema, eu vim de uma família desestruturada. A minha família passou por N situações. Eu acho que faço parte aí de um grande número de pessoas que não cresceu com a figura do pai. Achei super legal a sua live com seu pai. Assim, é maravilhoso ver essa relação, né, de vocês, assim, e ficou claro, é muito transparente o quanto que vocês se admiram. Isso é maravilhoso. E até não é algo tão comum, né? E não tive a figura do meu pai. A minha mãe, por N situações de dificuldade, precisou nos colocar no orfanato, eu e meus irmãos, nós somos em três. E o que acontece? Durante todo esse período, eu desenvolvi a orfandade, né? Porque é possível também, para todo mundo que está assistindo, você se sentir órfão ainda que você tenha um pai presente. Ainda que você não cresceu ausente de pai, mas você não conseguiu conectar com o amor, com a paternidade. E nem sempre é porque houve alguma situação de negligência do pai, porque cada um tem uma leitura de amor, né? Não sei se você já leu aquele livro, mas As Cinco Linguagens do Amor, então cada um lê o amor de uma forma, né? E é muito importante para quem é pai ter essa sensibilidade para você conseguir conectar com o seu filho da forma que ele necessita, e não simplesmente dar um mesmo tratamento para todos. Bom, devido a essa situação toda, eu sempre fui uma pessoa que levei até assim, Deus está me permitindo escrever um livro que fala, que aborda desse assunto. Eu sempre levei para todas as relações um boleto vencido. Então, o que significa isso? Significa que a pessoa que ela tem aquela lacuna de orfandade, para todas as relações, ela está lá com o boleto vencido. Ela acabou de conhecer uma pessoa, mas aquela pessoa já deve para ela. Ela acabou de entrar num trabalho, mas aquele trabalho é como se ela precisasse que alguém reconhecesse e aprovasse o trabalho dela. Então, é uma relação, assim, é uma pessoa que está doente, sem perceber, e ela acaba projetando essa lacuna que ela tem para todas as relações. E isso acaba causando o quê? Um sentimento de vazio, uma cobrança que afasta, faz com que as pessoas elas nem consigam se relacionar, né? Seja uma pessoa que pesa demais, uma pessoa que cobra demais, de repente, num casamento, o meu marido sofreu muito com isso, inclusive. Então, assim, esse sentimento de orfandade que nós carregamos acaba que por trazer sobre nós um afastamento das pessoas, acaba que nos deixando doentes. E isso aconteceu comigo durante muitos anos. Apesar de ser cristã,
está dentro da igreja. O que que ocorre? Eu estava até assim, né, fazendo alguns apontamentos. Para a criança, o pai e a mãe é Deus, a figura de Deus. É a voz majoritária, é aquilo que é inquestionável. Quando a pessoa, ou ela não tem esse pai, essa mãe, ou ela não consegue se conectar de forma afetiva com esse pai, com essa mãe, ela transfere isso para o relacionamento que ela tem com Deus. E não sei se você se recorda lá no IP, nós tivemos aquele momento aonde que vem à tona uma coisa que nós geralmente não tocamos, porque pai e mãe é sagrado. Por mais que a gente tenha algum sentimento ruim relativamente aos nossos pais, a gente não se permite nem aceitar isso. É como se, assim, pai e mãe é sagrado, né? Até o pessoal brinca, né? Não, pai e mãe a gente não faz piada, pai e mãe, né, é meio que intocável. Então, isso está no inconsciente coletivo. Brinque comigo, mas não brinque com minha mãe, não Isso. brinque com meu pai. Não fala nada da minha mãe, né? Então, e essa questão que está no inconsciente coletivo faz com que a gente não assuma sentimentos que a gente tem. Quando eu não assumo, o que que eu faço? Eu ponho panos quentes, ou eu ponho para debaixo do tapete, eu vou seguindo a minha vida, só que aquilo, de alguma forma, ele vai pipocar, ele vai brotar. E aí, assim, no meu caso, brotava em forma de agressividade, de forma de eu não conseguir entender um sentimento que eu tinha. Eu estava até escrevendo um texto e lembrando que, às vezes, eu me sentia mal perto da minha mãe. Não tinha acontecido nada. Mas por quê? Porque alguma coisa do passado não tinha sido tratada, não tinha vindo, não veio à tona, né? E até é engraçado, né, que a gente aprende, né, que a amargura, né, ela enraiza, né? Ela vai criando tentáculos, digamos assim, né? Ela vai indo cada vez mais profundo e vai fazendo com que a gente adoeça, com que a gente não consiga se relacionar com as pessoas de forma saudável. Então, muitas vezes você está irritado, mas não é com aquela pessoa e não é por conta daquela situação, mas de coisas que você vem trazendo do teu passado que não foram resolvidas. Então, em suma, toda a questão da orfandade não tratada faz com que a gente adoeça. Nós transferimos para Deus todo o sentimento que temos com relação a pai e mãe. Isso aí é algo que é inconsciente, está lá escondido. E se nós não olharmos para isso com uma atenção e entendermos que precisa ser tratado, ainda que seja com uma liberação de perdão, né, e ainda que seja até com a demonstração, com acesso na dor em si. Porque o que acontece? Eu repetia várias vezes, e eu estou trazendo relato meu e relato porque eu também, Deus me permitiu fazer uma formação em coach, e todos os meus coaches passaram por situações, não estou falando que é uma regra, mas em suma, uma grande maioria tem problema com os pais. Tem problemas com os pais que não resolveram ou que não quiseram olhar para aquilo como... Não é imagina que eu tenho um problema com meu pai e com a minha mãe. E por quê? Porque houve rupturas e quebras emocionais no passado que não foi tratado. E quebra emocional não adianta pôr band-aid, né? Você tem que olhar para aquilo, às vezes você precisa lá enfaixar, às vezes você precisa colocar gesso, às vezes você precisa dar uma atenção especial. Então, durante toda a minha vida, eu tô falando porque, assim, Deus tem me permitido escrever esse livro, e eu creio, assim, eu coloquei já minha data para lançar, que vai ser até o final do ano, e aonde eu conto um pouco das minhas experiências e como que Deus foi me permitindo sair de tudo isso, né? Porque eu costumava falar assim, que eu brigava com o inimigo que eu não reconhecia, porque eu não queria tratar nesse assunto. Era algo que, imagina, eu tinha problema com tudo, menos com isso. Isso não é um problema. E é o que a maioria das pessoas fazem. Elas não querem olhar para o problema. Elas não querem identificar, e aí elas acabam atribuindo a qualquer outra coisa. Imagina, é por causa de X, Y, Z. Mas nunca a questão do vazio. Deixa eu só falar uma coisa, Dé, rapidinho, relacionada a isso aí. É incrível que, assim, até os tratamentos dos nossos problemas emocionais, eles se figuram muito parecido com o tratamento de uma doença.
Porque as pessoas em si, elas querem remediar. Elas querem Uhum. remediar, elas não querem tratar a causa. Então, quando É você tem verdade. como você está falando aí, a questão de orfandade. Então, você está falando de orfandade e tal, de problemas com o pai, de criação, de essência, de voltar lá para aqueles bloqueios que foram gerados com algo, com um Sim. frutozinho lá de uma semente lá no início. Só que o que é que a gente observa? Em todos os problemas que a gente passa, ligados à nossa inteligência emocional, as pessoas elas querem resolver, entendeu? Elas querem resolver remediando. Elas querem em Uhum. si resolver o problema no momento e não a É, causa. Só que quando ela resolve o problema no momento, é uma resolução artificial, entendeu? Porque é aquilo verdade. ali, ele vai crescendo mais ainda a essência do problema. Então, eu acho que isso aí é uma sacada que a gente tem que sempre, quando a gente estiver passando por alguma situação, mesmo que doa, mesmo que venha realmente ter uma mesmo que venha ser difícil, desafiador você encarar, mas a gente tem que entender que se a gente tentar remediar simplesmente resolvendo o problema naquele momento só resolver, mas não buscar a causa, a gente não vai conseguir realmente resolver por um todo e aquilo ali vai se repetir, vai se repetir, vai se repetir e sempre gerando frutos negativos, né? Resultados É negativos verdade. relacionados à questão do problema. É verdade. Assim, eu queria trazer bastante experiências minhas, assim, com o tema, né? Foi muito engraçado, não, foi muito triste, né? Mas eu tive duas perdas seguidas, 2 meses, né? Foi a minha avó e depois o meu irmão. E quando eu vi o meu irmão, né, que eu fui para me despedir dele, eu via realmente, assim, a imagem de um menino. E todos nós, né, nós três, nós sofremos muito com a relação de ter ficado num colégio interno, de ter sofrido a ausência de pai e mãe, porque quando existe a ruptura, no caso, você não teve o convívio, então, na cabeça da criança, ela é a culpada, ou então ela não é digna de ser amada, ou então o, o que eu fiz, por que alguém não me amou? Então, assim, Deus, ele é amor. O ser humano, ele é a imagem e semelhança de Deus. E nós nascemos para ser amados. Nós precisamos de afetividade. Isso daí até a psicologia vai falar. Então, nenhuma pessoa consegue ter um bom desenvolvimento sem amor, sem afetividade. E assim, é como o seu corpo, né? Você tem um filhinho pequeno e você sabe que ele precisa ali de todos os nutrientes para o desenvolvimento, para todas as vitaminas necessárias. Assim nós também, no nosso emocional, sem o amor, sem esse trato, esse cuidado, a criança ela vai ter necessidades emocionais que precisam ser supridas. O que ocorre, como você mesmo falou, não se dá atenção, se remedia, né? Aí vai se tomando, então, por exemplo, vamos tomar um remedinho para aliviar a dor de cabeça. E muitas vezes o que a gente faz, né? Não, é porque eu ainda não casei. No dia que eu casar, melhor. Aí você casa, aí você vê que não melhora, né? Assim, que o seu marido ele veio, ou a sua esposa, enfim, a pessoa veio para te agregar, para ser um com você, enfim, né, para constituir uma família, mas ele não vai suprir a necessidade de pai e mãe na sua vida. Aí você pensa assim, no dia que eu terminar minha faculdade, é isso que está faltando, né? E aí você vê assim que nós vamos levando ao longo da vida a projeção e a necessidade de amor para todas as outras coisas. E assim, é legal, você vai ter êxito, é legal concluir uma faculdade, levantar o canudo, é muito legal. Mas isso não vai suprir a ausência e a necessidade de pai e mãe, né? A ausência da paternidade, do amor que você sente que houve uma lacuna. Então, aí entra no que você disse, das pessoas irem o quê? Remediando, remediando, remediando. E por que eu falei do meu irmão? Porque, assim, foi nítido ver nele, assim, os sonhos e tudo aquilo que ele tentou. Homem, eu vejo que é mais resistente, né? Mulher é um pouco mais aberta. Pelo menos, assim, para as pessoas com quem eu já estive junto, ajudando em treinamento, mulher, assim, ela cede mais rápido. Homem, geralmente, assim, até pela postura, né, de virilidade, não, imagina, né, até parece.
e acaba que, assim, escondendo uma quebra emocional muito grande e não consegue suprir, e às vezes mesmo dentro da igreja. E eu quero trazer essa questão assim da igreja por ser pastor, estar dentro da igreja e por ter passado pela situação de, mesmo dentro da igreja, sendo uma pessoa que as pessoas falavam, nossa, foi uma bênção, Deus te usou, mas eu até escrevi no meu livro que era como se o amor passasse por mim e fosse embora. E depois, no final, espera aí, eu senti, aquilo era real, mas não ficou. Por quê? Porque havia uma racha, uma quebra emocional que não me permitia que esse amor ficasse em mim. Porque eu me sentia órfã, eu associava a Deus o abandono que o meu pai me deu. E eu não conseguia receber o amor de Deus. Eu sabia, assim, a Bíblia, a letra, eu sabia tudo aquilo que estava escrito, eu sabia que aquilo era verdade, mas eu não conseguia. Por quê? Porque eu não me sentia amada por Deus. E é muito legal que a Bíblia fala assim, né? Que o verdadeiro amor lança fora o medo. Mas o verdadeiro amor que eu consigo captar, que eu consigo receber, que consegue entrar em mim e fazer morada. Então, assim, eu não tinha dúvida o quanto Deus amava o outro, não tinha dúvida. Mas quando chegava no amor de Deus para com a Andréia, aí havia uma dificuldade enorme, entendeu? E assim, mesmo pessoas dentro da igreja, mesmo pessoas que creem em Deus, né? Eu estou falando de igreja que é o meu contexto, no caso. Mas mesmo sendo uma pessoa que tem fé, que acredita em Deus, se ela não entender que ela precisa resolver essa situação, que ela precisa olhar para a história dela, que é o autoconhecimento, né? Ela precisa se observar, olhar para a história de vida dela, fazer perguntas. Por que eu não consigo? E eu comecei a fazer muitas perguntas. Eu falava, o que acontece? Por que eu não consigo me sentir amada? E aí, assim, a gente vai montando o nosso quebra-cabeça, né? E Deus começa trazendo as peças, e até, assim, é muito engraçado quando as coisas, quando você olha para trás, e aí você vê que a história vai se fechando, né? E aí você consegue, no caso eu, conseguiu ver que o quanto que eu não conseguia me sentir amada por Deus. E esse era o maior motivo de dor. E quando eu consegui, na verdade, quando eu fui para o treinamento do IP, foi uma resposta de Deus, mas de uma busca que já vinha vindo, né? Eu já passei por N treinamentos, já fiz N coisas, mas assim, quando caiu a ficha, que geralmente a gente usa esse termo, de, de como eu me vejo, é a forma que eu vou conseguir, assim, viver. Então eu comecei a pedir para que Deus mudasse essa visão e tirasse de mim a visão deturpada que eu tinha, para que eu conseguisse me enxergar como uma filha de Deus, né? E uma filha amada, uma filha que não é renegada, que não é rejeitada. E assim, é muito engraçado que como Jesus para mim era coach, Jesus para mim era psicólogo, Jesus para mim ele é o médico dos médicos, porque todas as profissões se encontram na Bíblia, todas, né? E assim, quando Deus ele fala, né, que ainda que teu pai e tua mãe te abandone, eu jamais. Então, assim, a presença de Deus ela começa assim se encaixar dentro daquele vazio, dentro daquele lugar que não tinha resposta. E eu parei de buscar o porquê. E eu ressignifiquei toda a situação de abandono ou de vazio, enfim. E foi muito engraçado, assim, que todo esse processo, o quanto que eu vi Deus trabalhando, né, tecendo a história e juntando as peças do quebra-cabeça. E eu entendo que para cada um que estiver assistindo agora ou depois, né, e que tem perguntas sem respostas e tem vazios, buracos, né, que não consegue ser preenchido, para que olhe para a sua história e peça para que Deus traga realmente revelação, para que consiga receber esse amor. E se houver rachadura, Deus é especialista, né? Ele é especialista em restaurar. E Deus, ele fez isso comigo.
ele conseguiu, eu permiti que Deus restaurasse todo o meu sentimento com relação aos meus pais. Eu não fiquei mais empurrando para debaixo do tapete. Eu olhei para a minha história e não tem problema, né? A verdade, ela não precisa ser bonita. Ela só precisa ser realmente assim, confrontada, enxergada. E não é legal, às vezes, você ter algum tipo de sentimento ruim com relação aos seus pais. Mas o pior é você camuflar tudo isso e viver doente. E viver levando para todas as relações essa dor, né? Que não adianta, não é o dinheiro que vai resolver. Não é êxito em nenhuma área. Precisa ser resolvido. Porque quanto mais cedo você resolve a orfandade que você carrega, mais cedo você vai ser bênção e transbordar na vida de outro. Porque assim como eu carreguei orfandade durante tantos anos, muitas pessoas carregam e tantas outras não conseguem se livrar dela. Porque foi assim que eu vi no meu irmão. Ele não conseguiu se livrar, né? Ele não conseguiu olhar para aquela orfandade e resolver aquilo. Para ele era uma coisa que não precisava ser resolvida. E assim, é algo muito importante a gente ter esse olhar para dentro de nós. Não estou dizendo que são todas as pessoas, mas a maioria tem problema com pai e mãe, tem um problema de sentimento de orfandade que carrega e não assume. Porque acha que, como diz você, não tem tanta necessidade, não é tão importante. Mas isso é de suma importância. Porque toda a nossa relação com pai e mãe, nós vamos atribuir para Deus, esse é fato. E aí, se eu não conseguir resolver essa situação, Deus é bom, Deus pode tudo na vida do outro. Na minha vida, não. Por quê? Porque tem uma rachadura. E era assim que eu vivia, e eu vejo muitas pessoas, até que vêm pedir aconselhamento, e às vezes não entende o que é, e assim, e a gente consegue identificar até porque passou pela dor, né? Passou pela quebra, passou pelo vazio, pela solidão, e por aquilo que não codificava, porque a pior coisa é você não ter um significado, né? Era só uma dor que eu carregava, eu não sabia como, da onde era, né? Por que daquilo tudo. Então, assim, eu creio que esse livro ele vai ajudar muitas pessoas, vão se identificar de repente, né? Na história, né, ali eu conto um pouco, né, da minha vivência na infância e período no orfanato também. E levo para as pessoas que existe a possibilidade de mudança, de você conseguir se enxergar como uma pessoa que é amada por Deus, né? Que consegue receber e ficar com esse amor, né? Não é um amor que passa por você e vai embora. E, assim, uma das coisas, então, cruciais, identificar, não esconder, né? Não tentar tampar com o buraco com outras coisas que não vai. Enxergar se você tem carregado um boleto na mão para suas relações, né? E detalhe, o boleto vencido, ou seja, né? Tem que pagar, a dívida está em atraso, que era mais ou menos assim. E existe possibilidade, sim, de vida. Existe possibilidade, sim, de você renascer. Não importa a sua idade. Não importa se você... mas assim, ó, meus pais já morreram, eu tô com 50, não interessa. Deus, ele tem poder de restaurar a história em qualquer momento que você realmente se abre e permita. É isso aí. Show de bola, Dea. Eu vou passar um pouquinho só adicionando aí. Não que esteja completo, estou falando só a respeito de do que você falou, é só reafirmando o que você falou. É aquilo que você falou assim, nós devemos não esconder, né? Voltar àquilo que eu falei, é você buscar a causa e não querer resolver só o problema colocando um curativo. Mas, além de tudo, para você buscar a causa, você realmente tem que se permitir, entendeu? E mesmo que pareça um momento de fragilidade, mas você tem que reconhecer. Porque o que acontece? Se você não reconhece, você não vai tratar nunca o problema. Você vai continuar como aquela criancinha que vai não entender as coisas e colocar a culpa em si, entendeu? Então, o peso dessa cobrança é muito grande para você, o peso da responsabilidade do outro. A gente tem falado muito, e isso está em evidência
pra caramba aí, que sobre a importância da gente ser, da gente ser, a Sim, diferença do ser a diferença do ser por ter, né? O ser e o ter. E justamente o que acontece, a orfandade é um dos motivadores de pegar aquela pessoa e por ela ter uma lacuna que não foi preenchida lá atrás, ela tem uma necessidade de ter para o ter, sim, entendeu? Suplantar o ser, entendeu? Então não tem para onde correr. exatamente. A gente tem que realmente tratar para a gente poder não estar o tempo todo se culpando por atitudes que não foram nossas, que não foram motivadas por a gente, entendeu? Que foram Uhum, motivadas por imaturidade de outras pessoas. E ao mesmo verdade. tempo, é o que? Quando a gente começa a se permitir ir na causa, a gente começa a tratar a causa e a gente entende também que por mais que a gente não compreenda, não aceite, mas que aquelas atitudes voltadas a que deixaram essa lacuna, seja por parte de pai, de mãe, elas estão ligadas muito com a maturidade da pessoa e que a gente tem que distanciar a pessoa da atitude, entendeu? Para a Sim, gente não ficar pro resto da vida martelando, sempre batendo no mesmo prego, uma coisa que não vai ser resolvida, entendeu? Então a gente é tem que verdade. começar também a saber diferenciar isso para que seja tratado na essência a lacuna que foi deixada, entendeu? É isso aí. É interessante que você falou uma outra coisa também, e eu, assim, eu tenho dois filhos, como eu falei no início da live, né? Quer dizer, eu Uhum, tenho a Elo de 9 anos e o Rafinha de 4 anos. sim, E é incrível como Deus colocou uma tarefa muito desafiadora para os pais. Que eu acho que, tipo sim, assim, ó, você fazendo suas mentorias e tal, fazendo sua parte aí, sua tarefa de coach, até mesmo ajudando outras pessoas através desse mecanismo de coach. Mas por que muitas pessoas têm problema com o pai? Talvez as pessoas não se perguntem, mas são as pessoas que nós temos as primeiras relações. sim, É as pessoas que nós passamos mais tempo tendo relações. É a é pessoa que a verdade. gente tem relação na nossa essência. Então o desafio também, ele é muito grande para um pai, para uma mãe, Sim, porque hoje já tem ficado um pouco mais fácil, porque a gente tem tido aí a oportunidade de estudar um pouquinho mais, de conhecer, como você falou, linguagem do amor, da gente entender sobre a unidade, sobre a sim, individualidade também que cada um, porque antigamente quantas vezes a gente escutou isso, né? Tratei tudo igual aí, ó. Um deu para que não presta. Mas por quê? Porque realmente não verdade. sabia tratar com a individualidade de cada um. Cada um tem uma linguagem de amor Sim, diferente. A André tinha uma sim, linguagem de amor que era diferente do seu irmão, que era diferente do seu outro sim, irmão, e cada um tem uma linguagem de amor diferente. Então, o desafio é muito grande pro pai, para a mãe, verdade. você saber identificar isso, você saber ir moldando isso, modelando isso, para que você consiga realmente ter os resultados positivos em todos os quesitos, né? Em todas as Sim, esferas que você for se relacionar com seus filhos. Então é show de bola isso é aí, mas verdade. eu acho que a sacada realmente é o que você falou mesmo. É em si e buscar a fonte do problema. A fonte. Qual foi a lacuna deixada? Entendeu? E depois, quando você Uhum, busca a fonte, qual é o resultado que ele tá é trazendo? verdade. E você buscou a fonte, buscou o resultado, pronto. Aí chega no meio e Não tem coloca a como. barreira lá e já foi e trata a situação. Não é isso? É isso aí. E muitas vezes também, sabe o que acontece? O que acontecia muito comigo e que eu vejo assim muito em coaches ou até em atendimento assim de aconselhamento, as pessoas elas sempre só validam o ruim que aconteceu, né? E eu fazia muito isso. Eu só, assim, o meu foco estava no ruim, no abandono, no período ruim. E aí, assim, eu fui aprendendo a dar novos significados para tudo que aconteceu. Não sei se você já viu, tem um vídeo até no YouTube que uma criança está em frente a uma linha de trem e uma senhorinha vai lá e dá um chute nela para o trem não passar por cima. Não sei se você já viu esse vídeo. Não, Tem um já vídeo vi. no YouTube. E assim, é um vídeo cômico, é engraçado, né? Que uma criança tá lá, então, para salvar a criança, ela chuta a criança e salva a vida da criança. Então eu comecei a entender assim, que eu tinha que olhar para toda a minha história, toda a minha vivência, e que minha mãe deu o melhor que ela pôde, né? Dentro da minha mãe, meu pai, enfim,
E às vezes, assim, o melhor que um pai pode fazer é ir embora, porque de repente a figura dele ali poderia ser mais destrutiva ainda. Então, se você entender que você tem que pegar a sua história e não ter o foco só na dor ou só na coisa ruim, mas olhar para o todo e extrair daquilo o melhor, você não patina simplesmente na validação da sua zona de conforto. Porque, assim, muitas pessoas, elas fazem o quê? Elas, como eu fazia muito isso, elas usam a dor do passado para justificar o lugar que elas estão e para que elas não saiam daquilo. Então, por exemplo, se eu não tiver mais uma história triste, ou então um motivo de orfandade que valide, eu vou ter que me virar, eu vou ter que me mexer e sair do lugar. Só que, assim, o lugar que eu tô de dor é um lugar que eu já tô acostumada. E sair daqui é sair da minha zona de conforto. Por mais loucura que seja, você fala assim, não, quem quer ter aí, se manter no sentimento de dor, por exemplo, quem quer se manter triste, ou quem quer se manter melancólico por uma história, mas assim, não é assim, estranho de que realmente você está acostumado com aquele lugar. E aí, quando você vê que você tem possibilidade de viver sem essas muletas emocionais, né, sem essas justificativas para permanecer na dor, então, assim, você vai ter que encarar a realidade que você precisa buscar a tua felicidade, você precisa parar de dar desculpa, parar de justificar o lugar que você está por aquilo que te aconteceu e não ser mais vítima, né? Que eu deixei de ser vítima. Eu passei realmente a ser protagonista. Por isso que eu falei, não tem essa questão, ah, mas eu já tô velho. Não, em qualquer idade. Qualquer idade você pode pegar e retomar a tua vida e colocar ela no lugar que você quer. E assim, e Deus tem uma história de sucesso para todo mundo. E as fichas começaram a cair para mim num dia que eu estava lendo lá Salmo 139. Quer dizer, 500 vezes já tinha lido Salmo 139. Mas ali me caiu a ficha que Deus fala que ele tinha escrito a minha história. Deus escreve história de derrota. Nós, assim, muitas vezes escolhemos viver uma história de derrota, mas, assim, e uma história de sucesso, ela não precisa ter, assim, flores do tempo todo. Porque os fracassos e as derrotas são o que? O caminho para o sucesso. Então, assim, é pegar e extrair o melhor de cada fase que a gente vivencia, entendendo que eu não vou ser uma mãe super mãe, eu com certeza vou errar menos que a minha, e os meus filhos vão errar menos, porque as gerações elas vão evoluindo, né? Então, assim, com certeza, você teve um pai maravilhoso, você, né, pela live a gente viu, assim, você vai ser o melhor pai e os teus filhos vão ser melhor pai que você. Por quê? Porque, assim, a tendência é evoluir. Agora, quando eu paro naquilo de ruim que aconteceu, eu estou justificando para não evoluir, entendeu? Então, assim, realmente assim, é desejar viver algo novo, sair dessa orfandade, porque não existe orfandade. Do princípio de Deus, não existe, porque Ele está conosco em todo o tempo, desde a nossa concepção. Para quem acredita, desde a nossa concepção, como está lá no Salmo 139, uma massinha informe na barriga da mãe. Deus já nos via, nos amou e desejou para nós e escreveu a nossa história. Então, assim, eu tenho uma biografia escrita no céu. Eu preciso me conectar com a fonte para que eu consiga saber qual que é a minha trajetória de vitória e viver tudo aquilo que Ele escreveu a meu respeito. E eu creio que é isso para todas as pessoas, porque Deus não tem filhos prediletos, né? Ele tem filhos que são mais chegados, mas não porque Deus escolhe, mas porque a pessoa deseja se aproximar dele. Então, assim, a minha virada de chave foi saber que eu tenho um pai e que ele me ama e que ele jamais foi embora, ele jamais me abandonou, ele jamais me deixou. Então, assim, a cura para minha orfandade foi reconhecer que eu tenho um pai de amor e que eu não preciso ser perfeita, que ele me ama com todas as minhas imperfeições. Então, foi a minha virada de chave, a mudança de toda a minha forma de me ver e de ver o meu contexto. Porque eu costumo falar assim, que a orfandade, ela é um óculos que você coloca e você, para todo lugar que você olha, você sempre se vê inferior, rejeitado, abandonado. Eu até brincava que eu tinha PhD em rejeição, né? Porque todas as relações minhas já ia me sentindo rejeitada, abandonada. Por quê? Porque era a minha leitura, era como eu lia o mundo ao meu redor. Então, assim, é necessário a gente tirar esse óculos, essa lente da orfandade para que a gente consiga ver que o mundo é colorido,
né? Que tem vida, que tem amor nas pessoas, que tem gentileza e que a gente não precisa carregar essa, essa, esse peso, né? Deus me deu várias revelações, assim, como cascas mesmo, né? Tem até um capítulo do livro que eu falo sobre isso, né? Que são cascas. Eu tive um momento, uma revelação, onde eu vi uma árvore, sabe a árvore com bastante cascas, assim? E aí Deus falando assim, olha, eu vou tirar todas essas cascas e você vai ver o quanto que você é doce. E eu era meio bruta, sabe? Uma pessoa, assim, agressiva. E eu falava, não, não é possível isso. E realmente, assim, ele foi de forma bem cuidadosa, amorosa, me transformando, né? Então, assim, é fabuloso ver como Deus transforma aquele que deseja e que busca essa transformação. Eu sou pastor e eu falo muito. Nada, Dé. É isso, a intenção do Connect não é bloquear nada, não. É falar mesmo para a gente deixar aí e transbordar o máximo na vida das pessoas. Hoje assim, talvez por ser sábado, hoje assim, não teve nem assim uma quantidade boa. Mas eu sempre observo que depois que a gente deixa salvo e tal, passa uma galera assistindo. Legal, Então, eu acho legal. que sai pegando aí muita gente, entendeu? Como eu boto aqui fixadozinho o nome aqui, às vezes chama atenção e desperta curiosidade, o pessoal pega e depois vem assistir. Então, mas é show de bola o que você falou. Queria agradecer, né? Agradecer a Imagina, imagina. participação. Inclusive, assim, é muito bom saber que a gente já tem uma escritora, né? Eu fiz uma live com a É, escritora. é. É Só não bom saber lancei que. ainda, mas, né, Não, o mas livro já faz está parte. pronto. Para lançar tem que começar a escrever, né? Para o livro ele sair, ele tem que começar o rascunho, ele tem que começar o rabisco, né? Então não É tem, não tem, verdade, não tem é pra onde verdade. correr. Interessante saber que você está escrevendo. Inclusive, quando tiver ok, dá um sinal aí pra gente aí. Sim, Que aí eu com vou fazer questão certeza. de comprar esse livro. Eu tenho, assim, despertado muito a Legal. questão do hábito da leitura. Então, eu tenho lido muito sobre livros de diversos assuntos, né? Buscando sempre o conhecimento, que foi o que eu falei, inclusive, na live. Sempre conhecer Sim, coisas novas. sim, Então, quando tiver o livro aí, é bom sempre falar. bastante. E eu fico muito feliz de saber que o tema que você abordou, você tem experiência, teve a experiência, mas foi uma experiência que já foi tratada. Entendeu? Eu acho que o segredo Graças a Deus. realmente é isso aí mesmo. É a gente se conectar primeiro com o Criador, que é o Pai de todas as coisas, que com ele não ter treta, Sim, não. Entendeu? Ele supre qualquer necessidade, qualquer vazio, qualquer sim, lacuna é verdade, que venha é existir, verdade. entendeu? Desde que a gente se permita tratar a causa realmente e reconheça, né? E reconheça que É. ele é capaz de fazer isso. Então, fico muito feliz por você, viu? Queria saber se você tem mais alguma coisa para contribuir. Deixa eu ver aqui se o pessoal aqui ativar os comentários novamente para ver se o pessoal tem alguma coisa para perguntar Tá ou para bom. acrescentar. Você queria passar mais alguma coisa, né? Não, então, eu acho que em suma, assim, foi tudo abordado, né, com relação ao o despertar, a atenção que você tem que dar para si, né, não ficar fazendo que nem o nosso irmão Zeca Pagodinho, né, deixa a vida me levar, a vida leva eu, realmente ter, assim, uma atenção para a sua vida, para os teus sentimentos, por que que eu tô assim, por que que eu tô irritada, por que que essa situação me irrita ou me tira do sério ou me deixa triste, porque, assim, em geral a gente vive no automático, né? As pessoas, em geral, elas estão sempre, assim, eu falo assim, porque é um, como é que fala? É meio que o natural, né? Então, trazer você para o controle, para estar naquele momento realmente, e porque muitas vezes a gente está fazendo as coisas no automático, não dá atenção, vai empurrando com a barriga, e as relações vão adoecendo, os filhos vão crescendo, né? Quando você vê, por exemplo, meu filho fez 6 anos, outro dia estava olhando as fotos, estava grávida, quer dizer, passa muito rápido. Então, a gente ter essa atenção, sobretudo agora para quem é pai, né? Ter essa atenção na infância,
Até porque hoje em dia os pais eles estão muito ausentes dos filhos, né? Geralmente, assim, eu sou professora também, então as crianças às vezes ficam 7, 8 horas, vão para casa praticamente para dormir. Então, que tipo de modelo, quem ela está modelando, geralmente são os professores. E quem é o professor do teu filho, quais são os valores dele, por quê? Porque tudo isso ele vai levar como um padrão, né, para o resto da vida. Então, é muito interessante também, quanto pais, a gente ter isso muito, muito atento. Até as falas dos nossos filhos. Porque outro dia meu filho trouxe uma fala assim, a professora falou que eu não mereço. E o professor, ele tem um peso importante na vida de uma criança. Então, aquilo que o professor, pai, mãe fala é algo que tem, né, uma importância. E aí eu fui conversar com ele, contornar a situação, falar, não, né, não é assim. Então, assim, por isso que eu estou falando da questão de estar presente, que às vezes a criança está falando alguma coisa para o pai, para a mãe está lá, né, atarefada, nem está dando atenção, e ele está trazendo alguma situação que vai acabar, assim, repercutindo na fase adulta na vida dele, um sentimento de não merecimento, de repente, né? Então, assim, eu acho que é legal a gente sempre estar atento. E hoje, como você falou, né? Você tem acesso a conhecimento, você não precisa ficar perdido, você, às vezes, até numa conversa com um amigo, com alguém, você consegue ter uma informação nova. Aliás, conhecimento não ocupa espaço, então é só buscar e se encher de conhecimento para que você consiga ser cada vez melhor, né? É isso que eu penso. E além de encher de conhecimento, liberar, né, Dé? Não adianta encher o copo sozinho, Transbordar. não. Vai É liberando para os verdade. demais, vai impactando quem está ao seu É redor. verdade. Até porque para oxigenar o conhecimento. A gente vai, ó, quando a gente É vai verdade. liberando mais, a gente vai se tornando Sim, expert naquilo que a gente já sabe. Não é isso? é verdade. É verdade. É Dé, verdade. vamos E é bater uma nessa bênção, né? fotinha. Vamos bater Vamos. nessa fotinha, deixa eu ver, ó. Aí, ó. Parabéns, querida live top. Que o Senhor continue inspirando, continue a inspirando na sua palavra para transbordar na vida do outro. Aí, meu Amém. pai Glória a tá Deus. lhe dando os parabéns. Vamos bater a fotinha? Eu sempre Vamos. costumo postar a fotinha. Hoje você tem algum. Eu coloco assim um símbolo como se fosse um símbolo de conexão, Ah, né? então tá. Fechou. Assim, mas você quer sugerir alguma outra? Não, pode ser, pode ser. Não veio nada na cabeça. Pode ser. Então pronto. Então vamos bater a fotinha assim, ó. Coloca a mãozinha assim como se fosse assim aí. Aí, já Foi? foi. Dea, Isso aí. agradecer, viu? Agradecer muito sua participação. Aconteceu uns Eu que agradeço. contratempos, a gente entrou aí 10 É, minutinhos depois, desculpa. mas o importante é que o resultado ele foi obtido. A gente não Graças a Deus. desistiu, Deu tudo. aconteceu o contratempozinho do Instagram, mas a gente está aqui Uhum. disponível para contornar tudo isso. Entendeu? Eu É costumo isso aí. falar que Muito quando tem obrigada. algum tipo de desafio aí, ou alguma empecilho, é porque o transbordo ele vai ser muito grande. Aí, Amém. aí Eu acontecem creio. essas Eu coisas. creio. Viu? Deus abençoe sua Eu vida, creio. querida. Continue aí Amém. abençoando a vida de quem se relaciona contigo, quem está conectado contigo. E conte comigo, viu? Precisando de alguma coisa. Espero que o Connect tenha sido aí uma experiência boa para ti também. Viu? Tem, com certeza tem sido. E vai continuar sendo, que eu acho que não vai parar, não. Não, com certeza. Viu? Forte abraço. Tudo de bom para sua família. Obrigada. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite. Deus abençoe. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau.